Oi, professores do PNAEC, tudo bem? Boa noite. Estamos mais uma vez aqui com outra webconferência. E hoje nós temos um tema muito especial, a organização do trabalho pedagógico. Cabe esclarecer que as temáticas das webs foram sugeridas por professores no ano de 2016 e 2017. E nós estamos ampliando todo aprofundamento a respeito da ideia do conceito de alfabetização. E hoje nós temos duas professoras aqui também, novamente, né, da Faculdade de Educação, a professora Rejane, do nosso Departamento de Didática, que vem conversar conosco sobre a temática, e a professora Silvina, que alguns já conhecem, de 2016, né, Silvina? Também vem falado da organização do trabalho didático, da organização do trabalho pedagógico, né? Pois é. E hoje nós teríamos a professora Luciene Cerdas, mas nós chegamos à conclusão que era melhor deixarmos duas palestrantes para que elas pudessem desenvolver melhor o tema, e a professora Luciene Cerdas não ficará conosco hoje. Ela voltará em outra oportunidade, em outra mesa. E nós não deu tempo de nós tirarmos do convite, mas a professora Luciene voltará para conversar conosco, tá bom? Para não fazer muita conversa, eu vou passar primeiro para a professora Rejane, para falar da temática, depois para a professora Silvina, e depois nós vamos abrir para um debate. O que nós queremos? Que você participe, mandando perguntas para as professoras, e vai anotando aí suas dúvidas, e quando nós terminarmos as falas, nós vamos ler através do nosso chat, através da nossa comunicação, e nós vamos debater com vocês as perguntas, as dúvidas, ou, quem sabe, ampliar ideias, conceitos. Então, anote aí, tá bom? Então, para começar, vou passar para a professora Rejane. A professora Rejane vai se apresentar rapidinho e nós vamos começar com a nossa apresentação. Eu vou sair um pouquinho da mesa, que essa mesa é bem pequena, e vocês acompanhem, tá bom? Alguns municípios pediram que nós enviássemos os slides das webs anteriores, e aí fica a promessa que na próxima segunda-feira, ou então amanhã já, nós enviaremos alguns slides, já pedimos aos palestrantes, e já pedimos hoje com antecipação para a professora Rejane e para a professora Silvina, e nós vamos encaminhar para todos os municípios, tá bom? Bom, com vocês agora, vamos à nossa webconferência. Tá ótimo, obrigada, Elaine. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui, ao lado das minhas colegas e conversando com vocês, professores. É a razão maior de toda a nossa atividade nesse processo formativo. Então, eu sou Rejane Amorim, eu sou professora de Didática e Alfabetização e Letramento, e me apresento aqui para vocês como uma alfabetizadora. Eu fiz a conta essa semana, eu tenho 26 anos de magistério. Na verdade, eu estava roubando um ano, achando que era só 25, mas são 26. Desses 26 anos, foram 15 alfabetizando. Então, hoje eu estou tratando de um tema que, no decorrer desse tempo, a gente vai aprendendo algumas coisas que são pequenas, né, mas que, na partilha, elas se tornam grandes. Então, esse tema que me foi sugerido com muita liberdade para trabalhar com ele da maneira que eu achasse melhor. Eu acho que essa é uma marca bacana desse trabalho com a Elaine, que nos honra naquilo que nós conhecemos, porque ela dá o tema e nós vamos para o lado que a gente deseja. Então, eu organizei uma fala falando especificamente da organização desse trabalho pedagógico para a alfabetização. Eu sei que a Silvina vai trabalhar mais o planejamento, e está um pouco escuro, mas eu depois disponibilizo uns slides que a gente preparou. Então, para contextualizar um primeiro tópico, um primeiro momento, para contextualizar a fala, vamos pensar assim, a escola, né? A escola, eu estou trazendo aqui um autor que eu trabalho bastante, que é o Charlot, que ele nos convida a esse triplo movimento, né, que seria humanização, subjetivação e socialização. Quer dizer, são três movimentos inseparáveis, de humanização, subjetivação e socialização. Eu me socializo, eu me aproprio,
também do que foi constituído nas gerações anteriores, é um lugar que nos eleva a atividades intelectuais. Eu tenho a questão da socialização com outras pessoas, com os grupos, com os colegas, com os professores, tudo isso também mediado pelo professor, pensando essa escola. E eu também tenho a possibilidade, né, de ser eu mesmo. É um processo também subjetivo para cada ser humano. Esse processo, pensando a escola, não que outros lugares não nos possibilite aprender, socializar e escolher os nossos caminhos subjetivamente, isso tudo acontece por um processo de mediação, né, com o professor. Então, dentro da escola, eu tenho atividades que são mediadas, que são sugeridas, que são pensadas muito a partir do professor. Então, o que seriam essa atividade? Eu estou numa escola perseguindo esse processo de humanização que nunca acaba, né? Todo aquele processo de inacabamento que Paulo Freire traz, Charlot também nos traz essa discussão. Esse meu processo de humanização nunca termina, de socialização, de subjetivação. Nesse caminho, eu vou investir numa história singular, acho que isso é bem bacana, que o autor destaca, eu invisto numa história singular, não é porque eu estou naquele grupo que eu vou ser exatamente como todo mundo, eu vou investindo nessa minha possibilidade, mediado por atividades. Então, o que seriam essas atividades? Eu só estou contextualizando para vocês para trazer de que lugar eu estou falando. Então, as atividades. Aprender requer alguma atividade, certo? Hoje, inclusive, na minha aula de didática, a gente discutia um texto da Rondon, né, que ela vai falar sobre ensinar, né, que é o processo de ensinar. Você ensina algo a alguém. Então, nesse processo, exige algumas atividades. Só se engaja numa atividade que ele confere um sentido. A gente só se engaja em algo que faz sentido para a gente. E aí o autor, eu estou trazendo Charlot aqui também, ele vai dizer que quando o sentido é afastado, o resultado visado da ação de estudar, o engajamento dessa atividade se torna frágil. Ok. Então, ao contrário, quando o motivo, eu estou motivado, eu quero aprender a ler, né? O objetivo da escola é alfabetizar. As atividades que eu desenvolvo na escola me levam a essa alfabetização, essa é a equação que foi resolvida, né? Porque nós temos atividade, sentido, e esse autor fala do prazer. É que muita gente não gosta, porque ele traz um conceito lá da psicologia, mas ele vai dizer da importância de você também ter esse elemento do prazer envolvido no processo de aprendizagem. Enfim, passando um pouquinho à frente. Contextualizando, então, quando que o que eu faço é uma atividade? Então, eu trago aqui o Leontiev, que é um colaborador do Vygotsky, que ele explica que uma atividade é uma série de ações e operações com um motivo e um objetivo. Ok. Por que faço isso? É o motivo. Para que faço? É o objetivo. Como atingir o objetivo? Então, são as ações que eu realizo e que requerem diversas operações. Ok. Uma atividade tem uma eficácia e um sentido. Digamos, porque eu estou na escola? Porque minha mãe quer. Por que você faz atividades? Porque a professora me obriga. Isso não é uma atividade. Isso são ações. Entende? São ações. Segundo esse autor. Aí, mais à frente, ele dá até um exemplo para a gente, dizendo assim, se eu estivesse lendo um livro para preparar um exame, é uma ação, não é uma atividade. O motivo é o exame. Não coincide com o objeto da ação, que é conhecer o conteúdo do livro. Mas se eu estiver lendo um livro, porque eu quero conhecer o livro, e aí eu estou lendo o livro, é uma atividade. Então, só retomando, a escola nos possibilita essa humanização, esse triplo movimento de humanização, né, de subjetivação, socialização. Isso é feito por meio de atividades. E os autores nos convidam a pensar em atividades que tenham realmente sentido. Então, estou pensando essa escola, estou pensando esse movimento a partir
dessas questões que eu coloquei antes. E aí vem a nossa pergunta de hoje, para montar toda essa apresentação para vocês, que depois temos a oportunidade também de dialogar, enviarem as suas perguntas, as suas dúvidas. E a alfabetização? Ok. Como pensar a organização do trabalho pedagógico voltado para a alfabetização? Como que eu aproveito de diversos momentos do meu cotidiano escolar, de questões que são até de organização, mais burocráticas, para a alfabetização? Então, eu livremente, gente, isso não está partindo de nenhum autor, eu livremente destaquei alguns itens. Depois eu fui ver que eles viraram 7. 7 é até um número cabalístico, né? Mas viraram 7 itens aqui que eu acabei colocando, e são itens que fazem parte do nosso trabalho de sala de aula, né, enquanto alfabetizadores. O primeiro eu coloquei, então, o planejamento. Eu agora vou discorrer um pouquinho sobre cada um. Eu acho que vocês vão gostar mais dessa parte do que a primeira, que eu fiz só me localizar, colocando um pouco das minhas concepções, né? E a minha concepção de alfabetização é a leitura do mundo, que a alfabetização é a ampliação dos mundos. Uma pessoa pode, por exemplo, não saber ler, mas ela é uma pessoa que está inserida num contexto letrado, né? Então, nesse sentido, ela é uma pessoa letrada. Ela só não lê o código, mas ela fala, ela dialoga, ela é capaz de buscar uma informação, enfim. Então, falando do planejamento, que é a primeira. Vocês olhem o tempo, tá? Me avise. Então, eu coloquei planejamento aqui, coloquei tempo, espaço e movimento, né? Só para pensar que, dentro do contexto da escola e da sala de aula, nós alternamos esse tempo, espaço e movimento, e é muito importante que a gente faça isso, né? Que a gente pense nessas questões. Então, planejamento, evidenciar a necessidade de organizarmos o tempo pedagógico. Sem planejar, gente, é muito complicado, porque muito já se fez isso, de alfabetizar sem planejamento, de alfabetizar seguindo um material didático, por exemplo, né? Seguindo um manual. Eu acho que muitas escolas ainda, de idiomas em especial, utilizam esse material que é o guia de toda a sua prática, né? Mas a gente precisa planejar, organizar programas, tem todo o planejamento inicial, né, do início do ano, aí vem os desdobramentos disso. Eu não vou entrar muito nessa área, mas falando que é importante, né, garantirmos que as habilidades, conhecimentos, atitudes possam ser, de fato, inseridos no ensino da língua. Então, assim, acreditamos que, através da atividade de planejar, podemos refletir sobre nossas decisões, considerando as habilidades e os conhecimentos prévios dos alunos. Quer dizer, você tem um planejamento anterior, você tem o projeto da escola, você tem o planejamento anterior do ano, enfim. Mas é a partir do teu contato com os teus alunos que você vai direcionando as suas ações, porque você precisa conhecer a realidade de aprendizagem desses alunos. Então, pensando nisso, o planejamento ele assume um papel também de autoformação profissional, que é bem bacana na nossa área de alfabetização, porque você, na medida que você vai desenvolvendo o teu trabalho, o teu projeto, você também vai realizando atividades de avaliação, e aí você vai direcionando mais o seu planejamento, né? Então, o que queremos salientar é o quão importante é essa etapa do ensino e o quanto temos a ganhar quando desenvolvemos boas estratégias de planejamento e registro no nosso dia a dia. E a nossa função também como alfabetizadores, ela necessita muito de registro. É muito importante que você utilize esses registros sistemáticos, não só com atividades do aluno, mas com momentos que aconteceram, né? O Charlot vai falar que a escola ela possibilita uma relação com o saber. A escola não é o saber, o professor não é o saber, né? Que o que acontece dentro dessa instituição é a relação com o saber. Então, é muito importante você anotar coisas que aconteceram. A gente vai falar mais para frente da escuta. Então, eu não poderia colocar nada que não fosse planejamento como primeiro item, embora eu acho que Silvina vai desenvolver mais isso, eu não estou entrando muito, porque realmente uma ação
uma garantia de que você tenha pelo menos um caminho a seguir é um bom planejamento. Então, nós deveríamos ter mais tempo de planejamento e menos tempo de execução. Em geral é o contrário, né? Nós temos um exemplo que eu trago, que não é um exemplo muito acadêmico, né? Mas é um exemplo das escolas de samba, né? As escolas de samba, elas ficam 364 dias planejando e saem um dia na avenida. E, às vezes, o carro quebra. Então, a gente poderia ter mais tempo de planejamento. Esses momentos de formação, eu já acho que eles são momentos de planejamento, de repensar as nossas ações. E por isso que eu coloco muito no planejamento para a alfabetização como ele sendo um movimento de autoformação, sim, para o professor. Né? Das coisas que deram certo, dos caminhos que você encontrou. A gente não deve trabalhar sempre em cima do que está errado e do problema do aluno. A gente pode trabalhar em cima do potencial. Né? Você trabalha uma atividade, o potencial foi incrível, é ótimo que isso aconteça. Então, vem as rotinas. Depois, no segundo, eu coloco aqui um pouco das rotinas. A escola tem uma rotina. Né? A escola é organizada em aulas, ela é organizada em horários. Você tem os horários para determinados tipos de atividade, você tem já um horário pré-determinado para educação física, atividades que são fora do ambiente da sala de aula. Então, eu acho muito importante a gente pensar na organização dessa rotina dentro de uma proposta de alfabetização. Nós temos um início de aula, temos que organizar a agenda do dia, por exemplo. É uma lista. Você pode organizar no quadro uma lista. É super importante que o aluno visualize o que vai acontecer. Isso não é só na educação infantil. Isso no ensino fundamental é muito importante. Então, isso já é um gênero lista. Se a gente pensar nos gêneros discursivos, a gente já tem aqui um. Né? Horário das aulas. Então, você tem... Se o professor também tem um cartaz com o horário das aulas, ele vai ter um equilíbrio no tempo que ele vai usando para determinados conteúdos. Por exemplo, você, mas hoje, essa semana eu trabalhei só com língua portuguesa. Você pode trabalhar o tempo todo com alfabetização, mas você pode usar textos das ciências humanas, das ciências naturais. Né? Você pode trabalhar a alfabetização matemática. Quer dizer, tem que ter esse equilíbrio. E é importante, talvez o que é chato para a gente, eu acho que é sempre um bom termômetro, né? O que é chato para a gente é mais chato ainda para o aluno. Então, se você trabalhar sempre... hoje eu nem tinha matemática, mas eu acabei não dando. Né? Então, é importante para a gente também essa organização. A chamada é importante, um momento bacana para trabalhar o sistema de escrita alfabético. As fichas, geralmente as fichas ficam só lá na educação infantil. Não, é importante trabalhar no ensino fundamental. Nós não temos só alunos no mesmo nível de hipótese de escrita. A gente tem vários, é misto. Às vezes, um momento que o professor disse uma coisa, que o professor relacionou um nome com o outro e que falou, olha, Rafaela e Rafael, a diferença é uma letra, isso faz toda a diferença. Então, é importante trabalhar nesse momento o sistema de escrita alfabética de diferentes formas, com música. Né? O calendário. O calendário ele tem N possibilidades de trabalho. E é super lúdico e interessante trabalhar com o calendário no início da aula. Eu lembro que uma vez um aluno falou, professora, vamos fazer que hoje é março, porque eu não aguento mais fevereiro. Aí eu falei, poxa, mas não sou eu que decido. Eu tive que explicar. Então, a gente tem... Isso já é uma convenção. Isso não somos nós que decidimos. Né? Então, a gente pode, por exemplo, agendar... Tem um passeio agendado na escola, quantos dias falta para esse passeio? Então, o calendário é uma coisa bem bacana. Aqui eu trago alguns exemplos. Né? Eu sei que vocês fazem até melhores. E pode ser alguma coisa construída com o aluno, gente. Não precisa ser, né, uma coisa muito rebuscada. Eu disse para vocês aqui, eu fui professora durante 15 anos, eu não tenho assim, grandes habilidades.
eu acho muito importante a participação do aluno na feitura desses materiais que vão para a sala de aula, né? Não é só a beleza, aquilo faz muito sentido para ele. É o desenho dele. De repente vai ter um evento importante na sala, eles podem pintar no dia, o que aquilo representa, enfim. Né? O calendário é muito, muito significativo o trabalho, tanto para a matemática, noção de tempo, a questão de estações do ano, numeração ordinal, enfim. Aniversário eu coloquei aqui, porque eu acho também que vale a pena a escola investir nesse dia que é especial para a criança de um modo diferente que está aí posto pela forma consumista, né, do mundo. Quer dizer, quais os teus sonhos? Vamos fazer aqui um cartaz do aniversário. Então, vamos dizer que nós somos um sol, vamos escolher o que imagem a gente quer para esse cartaz. A gente vai ser o sol e cada um vai ser o raio, a gente vai ser o miolo da flor e cada um vai ser uma pétala, a gente vai ser um trem, a gente vai ser Eu lembro que uma turma minha uma vez escolheu uma nuvem, e eles eram as gotinhas. Aí eu falei, gente, na minha cidade, eu sou do sul, já chovia tanto, já era tão frio. Aí eles falaram, não, professora, mas que a chuva é uma coisa boa, né? Quer dizer, uma chuva de bênçãos, é uma chuva de coisas boas. Então, pensando nesse sentido, cada um pode fazer a sua gotinha da cor que quiser. Então, eu acho importante investir nessas coisas, não como um tempo perdido, mas como um processo de alfabetização constante, em que a criança não sente que, naquele momento, o professor está trabalhando a alfabetização. O Vygotsky tem uma frase, gente, que ele diz que todo processo de ensino sistemático da escrita ele deve ser natural. É uma frase dele. Então, eu acho muito bacana. Talvez esse natural não tenha sido traduzido tão bem, mas ele tem que fazer parte do teu cotidiano. Né? Ele tem que fazer sentido para você. Então, um cartaz de aniversário é uma coisa tão simples. Né? Não precisa o professor fazer. Como eu disse, eu não tinha grandes habilidades. Você pode botar, eleger com a turma, escolher. Tem tantas coisas que as crianças já não podem mais escolher. Não é? Todo mundo decide por ele, porque ele não pode decidir. Então, tem coisas tão simples e que eles são muito criativos, porque aí eles vão querer fazer uma coisa bem difícil. Pode se preparar, vão querer fazer um dinossauro, cada um vai ser uma parte do rabo. Né? Vai ter isso. Mas, enfim, as crianças elas investem um pouco nesse mundo meio mitológico. Né? E nós podemos entrar nele também, né? Nesse mundo meio... Então, regras da turma. Aí eu coloquei incluir o professor. Gente, não tem coisa pior do que regras da turma que não inclui o professor. Porque nós queremos humanizar e queremos pensar num cotidiano democrático. Quer dizer, se eu não posso me atrasar, o professor também não pode. Ou isso às vezes acontece. Isso às vezes acontece. Tem justificativa, a gente entende. Né? Mas a gente tem que colocar... Eu já cheguei em sala, eu trabalhei com prática de ensino aqui na UFRJ durante 4 anos. Eu já cheguei em sala que a regra da turma era assim, feita pelo professor e toda contra o aluno. Não tinha nada para o professor. Quer dizer, ele também tem que estar enquadrado lá. As regras não devem começar com a palavra não. Ao invés de não conversar, conversar é o necessário. Tem que pensar nessas coisas. E fazer com os alunos. Aí ler com eles, rever com eles. Isso não funciona num primeiro momento. Mas, gradativamente, isso vai fazendo parte do cotidiano, do coletivo, isso vai acontecendo. Então, ver essas regras. No momento que elas são quebradas, rever. O pessoal, tem gente que não gosta de chamar de regras, pode ser combinados, né, gente? Os combinados da turma. Então, combinados soa até melhor. Eu lembro que o tempo que a gente começou a trabalhar com essa história de combinados, uma mãe chegou para mim e disse, professora, eu não aguento mais, tudo a minha filha quer fazer um combinado comigo. Eu falei, trate de cumprir. Então, roda de conversa, eu coloco partilha. Gente, roda de conversa, olha só, você está numa festa. A roda de conversa não é o dono da festa dizendo, agora fala você. E aí, o que você achou? O que você gostou mais? Fulano, isso não é roda de conversa. Tá? Os meus alunos aqui elaboravam um plano de aula, iam para a prática e diziam, no início vai ter uma roda de conversa, e eu só no relógio. A roda de conversa durava 2 minutos. E quem tinha falado 1 minuto era o professor. Roda de conversa é algo diferente. Eles vão conversar. Depois a gente pode socializar o que eles conversaram.
né? Então, é super importante. Você pode fazer, você fez um passeio, vamos, por exemplo, fez um passeio. Aí vem aí, o que vocês acharam do passeio? Conversem em pequenos grupos de 4 sobre como foi o passeio, o que vocês mais gostaram, enfim, os destaques positivos do passeio. Depois a gente vai conversar. Vai dar bagunça, vai dar conversa, vai ter que dizer, gente, ó, a regra, vamos falar mais baixo, tal. E depois volta para o grande grupo. Porque é assim as festas, os ambientes sociais. A gente não pode se separar tanto. Tem que lembrar desse Vygotsky no nosso cotidiano. Não pode ser tão artificial assim. Aí o fulaninho que sempre fala, é sempre ele que fala. Aí ele é o primeiro a falar. Então, deixa ele falar lá no grupo, depois a gente retorna. Isso é mais democrático. Isso, para mim, isso que é roda de conversa, né? E depois você partilha. E é importante também o professor colocar o que ele gostou. Eu lembro que uma vez eu fiz um passeio com os meus alunos, e aí, quando a gente retornou, eles conversaram e discutiram, e aí depois fomos retomar o que vocês gostaram. Tinham conversado em pequeno grupo, e era um passeio de um teatro, uma coisa que o município tinha produzido, cara. Aí eles falaram assim, professor, o que a gente mais gostou foi do bebedouro, porque o bebedouro era na nossa altura. Quer dizer, se eu tivesse feito a roda de conversa, eu jamais ia falar do bebedouro, eu ia falar da atividade principal, que era o teatro, né? Hora da história, ou hora da música, você não precisa ter a hora, né? Mas pode ser respeitada essa história. Eu acho que tem que ter todo dia, o CAP aqui da UFRJ faz isso todo dia, a aula começa com uma história. Então, é muito importante. A hora da música, você colocar no teu horário isso. Se a escola ainda não tem aula de música, mas não deixar a música também só professor de música. Eu acho que a gente pode aproveitar, enfim, do gosto das crianças. Então, as atividades escolares, que aí você vai desdobrar nessa tua rotina, e que você vai propor, e que você vai ter uma continuidade, que isso sejam continuidades, não sejam coisas abruptas e que acabam toda hora e agora já é outro assunto, né? A continuidade é importante. Cantinhos de aprendizagem a gente deve manter, não é só na educação infantil. Nós temos, às vezes, um problema nos anos iniciais, em especial no ciclo de alfabetização até o 3º ano, de muita espera de alunos. De muita espera. Parece que a escola assim, ela só trabalha com quem tira de 5 a 7. Quem tira menos, às vezes, não consegue acompanhar a maioria dos trabalhos. E quem tira 10 fica num tempo de espera muito grande. Esse aluno ele tem que ser incluído, gente. Não incluir esse aluno é tão prejudicial quanto não trabalhar com aquele que não está conseguindo seguir. Porque é muito enfadonho ficar esperando, sem fazer nada. Então, tem que dar trabalho para essa galera. Então, esses cantinhos eles nos ajudam nessa organização, com esses combinados. Se você terminou alguma atividade que estava sendo proposta, uma coisa que eu considero assim, complicada é continuar a seguir um exercício de livro. Então, vá fazendo isso. Eu acho que o aluno tem que ser desafiado. Ele está ali, ele tem que ser desafiado. Eu gosto muito de organizar cantinhos do desafio, por exemplo, cantinhos de leitura, cantinhos de charada, cantinhos que você inventa na sala e depois você muda para outros, né? Pega livros velhos, cartilhas, encaderna, coloca um plástico ou não e deixa lá, vai ter uma leitura, vai ter um exercício para ele fazer, vai ter fichas para organizar. Eu lembro que eu colocava esse papel colante, né, tipo Contact, em algumas atividades, e eram atividades, por exemplo, de caça-palavras ou de, como é que chama? Cruzadinhas, e emprestava o pincel, esse pincel que você pode apagar, né, de marca-texto. Então, eles adoravam fazer aquilo quando se terminava a atividade, porque podiam depois apagar, era um material diferente, é uma coisa super simples. Aí você também tem que olhar, se tem um aluno que nunca faz essa atividade, aí você tem que, de vez em quando, inverter essa lógica, né? Passar hoje vocês vão escolher um cantinho, assim como a educação infantil às vezes faz. Essas crianças são muito novinhas ainda, gente. Eu acho bacana trazer. Eu conheço uma escola aqui no Rio de Janeiro, é uma escola até bem dita como tradicional, né? Sabe que as pessoas gostam de colocar tudo em caixinhas. E eu visitei essa escola e achei muito bacana que eles têm, inclusive, os cantinhos da brincadeira no ensino fundamental.
E achei tão lindo isso. Quer dizer, não decretou o fim da infância já na tenra idade, né? E aí eu coloco a avaliação, eu pedi para a Silvina que está me ajudando aqui, passar, que eu vou mostrar para vocês esse tipo de avaliação que eu acho super importante fazer. É uma avaliação que ela pode ser semanal, isso pode ser um quadro na sala de aula, e que você vai fazer uma avaliação de positivos e deltas. Para não falar positivos e negativos, a gente fala positivos e deltas. Deltas são coisas a melhorar, né? Então, no final, na sexta-feira, você pode tirar um tempinho e escrever com essas canetas também de destaca-texto, de marca-texto, depois que podem ser apagadas, e você avaliar com a turma o que foi bacana na tua semana de aula, o que ficou a desejar. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, música nova, passeio, leitura, por exemplo. E delta, falta de tempo para terminar um painel, a chuva atrapalhou a atividade no pátio, ou às vezes eu coloco, a professora brigou, né, eles também dizem, a professora ficou chateada, prometeu que ia ter o vídeo e não teve, porque às vezes acontece isso, as nossas tecnologias nem sempre dão conta. Então, eu acho bem bacana fazer essa atividade, eu sempre fiz isso, sempre sugiro para os meus alunos fazer essa atividade de avaliação e escrita. O aluno precisa ver o professor escrever muito, né? Precisa ver isso, precisa visualizar. Por mais que ele ainda não consiga ler tudo que está sendo dito aqui, você está sendo o escriba, e é importante que ele visualize. Então, é uma atividade bacana. Atividades permanentes, eu não vou entrar muito, assim, eu coloquei aqui leitura, não vou entrar muito fundo na questão da leitura, ela é uma atividade permanente na alfabetização, ela está na nossa organização do trabalho pedagógico, ela é fundamental, a leitura em voz alta, né? E eu coloquei aqui no processo de mediação, pensando numa mediação vigotskiana, que assim, primeiro você lê para o aluno, depois o aluno lê com você, para depois ele ler para você. Quer dizer, você ler com ele, você ler para ele. A leitura em voz alta ela é muito importante, né? Então, coloquei a leitura com a mediação do professor e coloquei o professor leitor. O quanto é importante naquele momento da aula de leitura, não sei se nos municípios, se na escola de vocês têm esse momento de leitura, que eu acho muito bacana, na Escola da Ponte, tem o dia da leitura, né? E o dia da leitura todo mundo lê. O pessoal da limpeza, é o pessoal que faz a merenda, são todos os sujeitos daquela escola estão lendo. É o professor. Aí o aluno sempre tem curiosidade, né? Professora, o que você está lendo? E eu, no tempo da faculdade, levava, no dia da leitura, eu lia meus textos. Eu estou lendo um texto da faculdade. Professor, deixa a gente ver o que é, né? Sobre o que você está lendo. Então, é super importante essa leitura, essa parada, esse momento. Eu sei que em alguns municípios vocês têm isso numa sala de leitura, que é muito bacana também. Mas dá para fazer um momento também na sala, de todo mundo ler, e o professor também como leitor. A escola é um espaço de formação do leitor. Então, tudo que a gente faz está sempre muito ligado a essa questão da leitura. Mas eu não vou desenvolver muito esse tema hoje, porque eu estou colocando ele aqui dentro desse contexto de uma atividade permanente. A escrita com e sem correção, o alfabeto móvel, diário de classe. Quer dizer, o quanto é importante você trabalhar com outros instrumentos, não só o papel, o quadro, né? Às vezes a criança está com tanta dificuldade no papel, você tira o papel, acabou a dificuldade, né? Coloca um alfabeto móvel e parece que tira algo que estava atrapalhando, né? Então, o alfabeto móvel, o diário da classe, um diário que vai para casa e que o aluno pode desenhar o que ele fez no final de semana. E se ele não escreve, é um diário. Esse diário não pode ser corrigido. O nosso diário não é corrigido. Ainda bem, né? O nosso diário, às vezes, ele é, inclusive, secreto. Então, pensar nisso. O diário do boneco ou mascote, é bacana um trabalho que aqui o Colégio Pedro II aqui do Rio de Janeiro desenvolve, que cada sala de primeiro ano faz um boneco. Aí eles dão um nome para um boneco, eles escolhem a cor da pele do boneco, como é que vai ser o cabelo, e a roupa, e que time esse boneco vai torcer. E esse boneco ele viaja pelas casas dos alunos ao longo do ano. E aí eles tiram foto com o boneco e fazem esse diário. Então, pensando nessa escrita
significada, nessa escrita que tem sentido, nessa escrita para não correção, né? Então, é o diário desse boneco que é feito na medida que ele visita os lares. Ou do mascote, tem outras formas, né? Listas, glossários, a gente pode fazer um glossário das expressões populares, a gente pode fazer um glossário de coisas novas que a gente aprendeu num passeio. Alfabetário, que é super bacana a gente fazer alfabetário da classe, alfabetário de coisas que tem na sala. Para frente vai ter uma imagem, eu vou mostrar melhor para vocês essa questão do alfabetário. Aqui também falando da escrita, gente, e pensar que esse nosso aluno, muito exposto a esses aparatos tecnológicos, né, às vezes ele está tendo contato com esses aparatos, mas não no papel. E nós precisamos disso. Até mais para frente eu vou falar um pouquinho dos pais, eu acho importante que a gente reforce isso. Projetos didáticos e sequências didáticas, né? Então, atenção para o desenvolvimento da turma, interesse, potencialidade, ampliação do repertório, transição de temas. Quer dizer, os projetos didáticos e as sequências didáticas, elas são atividades permanentes, né? E temos que pensar essa transição dos temas. Pensar nesses projetos, pensar nessas sequências didáticas, que são importantes instrumentos nossos, né, de planejamento, e que elas têm que ter uma transição bacana, né? Não pode ser uma coisa estanque e também não ser uma coisa tão apertada que não dê voz para esse aluno e que ele não possa trazer as suas demandas. E coleções, eu também dou esse exemplo, nas atividades permanentes. É importante que a sala decida o que querem colecionar. Importante momento para trabalhar conceitos matemáticos. O que nós falar sobre coleções, levar para o museu, mostrar grandes coleções, a gente pode fazer a nossa coleção. Chega um momento que você dizer, chega, gente, senão a sala fica tomada. Então, você pode escolher coisas para trabalhar essas coleções. E, a partir dessas coleções que vocês desenvolveram, tem um rico e extenso trabalho que pode ser feito a partir disso. Jogos. Isso eu estou colocando como atividade permanente, gente. Jogos. Coleções acaba uma, podemos começar outra. É muito saudável, é muito bacana. Jogos, tabuleiro, corpo, movimentos, sinais, letras, né? Aqui eu trago um pouquinho do Vallon, que o Vallon vai falar do desenvolvimento da pessoa completa, e um dos campos é o movimento. Então, é importante esse trabalho com os jogos, não é só da educação física. Às vezes, a criança, para pintar, ela precisa deitar para pintar, né? É essa necessidade. Eu estou aqui me sentindo mal, amarradinha aqui, porque eu sou muito professoral. Eu gosto de falar em pé e caminhar, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão dos jogos como atividade permanente. Só passando, tem uma imagem de... Não sei se vai dar para vocês olharem, mas aquele alfabeto como se fosse com bolsinhos para você colocar. Por exemplo, o aluno, tia, eu trouxe um lápis que eu quero colocar no L, né? Então, não precisa ser uma palavra, pode ser um objeto, pode ser um desenho. Eu acho muito interessante isso. Aqui também tem direitos das crianças, um mural, e que cada um dos direitos que a professora colocou no seu mural foi desenhado pelos alunos. É importante essa participação. Murais colaborativos, né? Cantinho das atividades, pode passar. Tem um exemplo aqui, só espaço para o jogo, que é... exemplos, tem até uma caixa do Pinaic ali, de jogos, né? E dá trabalho, eu sei, sabe, gente? Você pode dizer, mas jogos, eu sei. Eu sei que é cansativo, eu sei que é bagunça e tudo, mas é importantíssimo trabalhar com jogos pela questão das regras, de esperar o seu momento, né? Pode passar. Espero um dia poder falar mais com vocês sobre jogos. Eu reservei um espacinho especial para a vez da oralidade, que eu elegi também como um tema bacana para a organização do trabalho pedagógico, para a gente pensar essa oralidade, né? Já estava no material do PNAEC de 2013, está de novo no material de 2015, sobre linguagem, e eu acho imprescindível que a gente fale um pouquinho sobre essa questão da oralidade, né? Falar e escrever são duas práticas sociodiscursivas que têm suas características próprias, mas que não se separam por polaridades estanques. Então,
Eles vão falar de alguns eixos: a dimensão da produção e compreensão de gêneros orais, né, que implica mais fortemente a capacidade do uso da linguagem oral em situações e interações diversas. Quer dizer, dá essa oportunidade para que a criança fale, né? A oralidade, ela é um dos campos da linguagem no trabalho com a alfabetização. E, às vezes, ela é muito relegada, né? A gente precisa dar voz para esse aluno, a gente precisa ouvir esse aluno, ele precisa ter atividades direcionadas para a oralidade. Pode passar, por gentileza. Então, a dimensão das relações entre fala e escrita, né, em si mesma, implica reflexões sobre semelhanças e diferenças. Então, nós temos semelhanças e diferenças entre fala e escrita. Então, isso é importante também fazer essa análise. A dimensão da oralização da escrita. Digamos, leu uma história e agora você vai recontar essa história. Então, é bem importante esse trabalho, né, com essa questão da oralização. Então, pois se trata da socialização de textos escritos por meio oral. E a criança já chega na escola com essa dimensão oral bem estabelecida. E existe aí, quando a gente fala em pensamento e linguagem, retomando também os escritos do Vygotsky, essa fala como organizadora do seu texto, né? De repente, é importante, antes da escrita, você trabalhar com essa questão oral. De repente, você passa a ser o escriba e vocês criam juntos um texto. Depois, eles elaboram um texto em dupla. Antes, eles contam a sua história e depois eles escrevem. Então, essa coisa da organização através da fala, ela é muito importante. A valorização dos textos da tradição oral. Também, a gente está valorizando aqui essa dimensão da fala da criança que vem da sua casa, né, valorizando os textos da tradição oral. E aí, então, esses gêneros constituem um rico repertório para as primeiras experiências de leitura e são privilegiados para a reflexão sobre a escrita alfabética. Também a gente trabalha com parlendas, né, gente? Trava-línguas. São textos da tradição oral. Não são textos para serem escritos, mas são textos que, às vezes, você decora. Eu vejo que isso se perde um pouquinho. A gente, às vezes, deixa de trabalhar. Às vezes, você pergunta para uma criança, você sabe alguma poesia, algum trava-língua? Fica tentando, não lembra, né? Talvez, isso é um trabalho mais da educação infantil. Não, é importantíssimo. O trabalho de consciência fonológica é muito importante pensar no trava-língua. Depois, o professor, sim, como nós temos essa dimensão da escrita, nós vamos escrever, deixar na sala, fazer um trabalho, ver palavras que você não sabia o que significam, enfim. Vamos passar. Como é que eu estou? Vamos lá, está acabando, que bom. Então, aqui, muitas práticas de compreensão e produção do texto articulam fala e escrita. Então, aqui eu vou listar, depois, se a Elaine quiser disponibilizar esse material, né, eu coloco aqui várias coisas, né, que estão também naquele caderno 5 de linguagem, isso eu peguei de lá, do PNAEC. Pode passar. Estou terminando, vai dar tempo. Então, as demandas da classe. Nós temos que ter escuta. Podemos ponderar que, muitas vezes, a escola se envolve em um ativismo que deixa pouco espaço para o aluno se colocar. A gente tem que evitar isso. Esse ativismo, pensando lá na cotidianidade da Agnes Heller, que é uma filósofa que vai trazendo que esse cotidiano, às vezes, nos esmaga. O quanto que é importante agora vocês estarem conversando aqui comigo, de uma certa forma, é um diálogo também, que vocês podem colocar, e repensando as nossas ações. Essa sensibilidade, essa escuta, esse espaço para a experiência de vida. Eu coloco Larossa, que ele vai falar que a experiência é algo que eu vivo inteiramente, senão são só fatos que me acontecem, né? Estações do conhecimento, eu coloquei aqui, a gente está com um trabalho pensando nessas estações do conhecimento, eu e Luciene, nas escolas, pensando vários trabalhos que você possa fazer, um grupinho que está trabalhando numa dimensão de escrita, e aí esses grupos vão trocando essas atividades, assim você pode estender o alcance das suas práticas para toda a sala, que nós sabemos que são heterogêneas. Você tem aluno que escreve tudo, faz texto, e tem alunos que ainda estão lá nas primeiras hipóteses. Escolha de livros, o aluno tem que ter a possibilidade de escolher. Alfabetização como processo discursivo, que dá voz ao aluno. Mas então eu vou fazer projeto, sequência didática, como é que eu vou ouvir o aluno, né? Você tem o teu projeto, mas, às vezes, o teu projeto ele encaminha para um lado,
porque você vê que o interesse da turma recaiu para uma situação. Trabalho com elementos menores do texto, isso é bem inclusivo, né, gente? Pensar nisso, nessas demandas da sala. Quer dizer, às vezes você trabalha com elementos menores do texto, você faz um trabalho mais voltado para a questão fonética, porque você está preocupado com um determinado aluno. Isso é inclusivo. Alguém vai... mas você trabalha só isso? Né? A questão fonológica? Não. Mas, às vezes, a gente faz essas escolhas. Pode passar. Aqui eu coloquei um Paulo Freire, né? Sonhamos com uma escola que, sendo sério, jamais vire sisuda. A seriedade não precisa de ser pesada. Quanto mais leve a seriedade, mais eficaz e convincente ela é. Quer dizer, dar voz ao aluno é ser leve, né? Deixar que o aluno conte a sua história é ser leve. Deixar que o aluno escolha o seu livro, discutir dentro de um tema de animais, e os alunos, de repente, ficaram com muita curiosidade sobre o lobo-guará, a gente pode fazer um trabalho sobre o lobo-guará. Então, a gente tem que deixar esse espaço. A escola não pode ser um ativismo, senão vira ações, que é o que, no início da minha fala, eu falei, a diferença entre atividade e ações. Finalizando, tenho 2 tópicos bem rapidinho. Esse aqui também eu queria fazer só um dia uma web sobre tarefa escolar. A tarefa escolar ela tem que partir como ponto de partida do planejamento. É uma das principais funções da lição é contribuir para a integração e interação entre o aluno, professor e família. Buscar elaborar lições pensadas ao invés de propor qualquer atividade apenas para ocupar o tempo. Elaborar situações, problemas a todo instante, situações, problemas, isso é fundamental. Aproveitar a tarefa para consolidar o que está sendo trabalhado em sala de forma muito pontual. A tarefa pode ser diversificada, com leituras, desenhos, esquemas, entrevista, curiosidade, pesquisas, recortes, né? Uma boa dica é misturar o interesse dos próprios estudantes com os conteúdos curriculares que devem ser trabalhados. Entra aí um projeto pedagógico, onde o professor pode combinar os interesses dos alunos e dos conteúdos. A tarefa não deve ser uma lista de atividade. Aí é um castigo, né? Se a gente retomar o que é atividade e se pensar qual é o motivo é a nota. Né? Qual é o objetivo? Não, que a professora não brigue comigo. Isso não é uma atividade. É uma ação que não vale para nada, vira quase que um castigo. Então, recortar palavras, fazer uma pesquisa, fazer com que o pai trazer uma figura, né, trazer algo para a escola, não ser sempre a mesma. Quando você dá todo dia um livro para a tarefa e o aluno tem que ler o livro e desenhar o que ele mais gostou, isso já vira um castigo, porque está todo dia sendo a mesma coisa. Né? Então, planejar essa tarefa. Eu queria falar bastante para vocês sobre a tarefa, mas outro dia eu falo. E finalizando o engajamento da família, que eu vou colocar junto com isso. Os pais e responsáveis devem ser instrumentalizados pela escola. Dizer que devem ajudar o filho em casa não é a mesma coisa que explicar como devem fazer isso. Olha, você deveria ajudar o seu filho em casa. Como? Então, nós temos sempre uma gama de materiais na escola, livros. Eu posso pegar um livro e dizer, olha, pai, eu gostaria que você tentasse fazer esses exercícios com ele, que você tentasse ler essa atividade com ele, que você fizesse o desenho da sua família, escrevesse o nome de todos. É diferente de dizer ajude. Os pais precisam ser instrumentalizados. Ainda mais se os pais não são da área, gente. Eu tenho visto muitos pais dar um tablet para o filho. Né? Eu me pergunto, uma criança de 6 anos de idade, de 5 anos de idade, precisa de um tablet? Eu acho mais importante que o pai compre um livro para o filho que custa bem menos. E que vocês, como professores, ajudem, gente, a falar, olha, mãe, na sua bolsa tem que ter... Uma professora disse isso, eu achei muito bacana. A bolsa de um pai e de uma mãe tem que ter, de um responsável, lápis, papel, canetinha, livro. Quer dizer, a criança está ali, vamos aproveitar e pintar junto com ela. Também não é assim, ó, pinta aí que eu vou ficar aqui batendo papo. Né? Às vezes funciona, às vezes a gente precisa. Mas você pode aproveitar esse momento. A família deve estar inserida no contexto das práticas escolares de diferentes formas. Leituras itinerantes para toda a família, a bolsa de leitura que vai para casa. Né? Vai para casa, mas tem leitura para todo mundo. Tem várias leituras, o aluno escolhe revistas. Né?
apoio com o mascote, se você elaborar um mascote, apoio na coleção, contribuindo com entrevistas sobre suas atividades. Aqui eu coloquei irmãos, vizinhos, que o Charlot disse que em todas as práticas escolares, e quando a sociologia pesquisa a educação, nunca tem vez para o vizinho, né, ou para o irmão mais velho, que muitas das vezes ele meio que alfabetiza essa criança. Então, envolver essas pessoas no sentido assim, instrumentalizar, mostrar em que ele pode ajudar e trazer ele para dentro do projeto. Né? De repente, você está trabalhando um projeto e o pai ele trabalha ou tem acesso, ele pode vir, ele pode conversar, o grupo pode elaborar questões, pode fazer uma entrevista, pode fazer um desenho, enfim, colocar essa família dentro da organização do teu projeto pedagógico. Acho que falta muito isso. Eu sempre brinco que eu estudei a vida inteira numa mesma escola no Sul e eles sempre mandavam o bilhete prezados pais. Quer dizer, eles nunca conseguiram sequer colocar o nome dos meus pais no bilhete, sendo que eu estudei nessa escola séculos, as minhas irmãs também, né? Meus pais nunca tiveram nome. E nas reuniões era uma caçada ninja, porque chegava na reunião, não sabia que sala, que lugar, tal. Então, isso mostra, gente, o quanto nós estamos distante da escola, o quanto que os pais estão fora desse projeto educacional. A gente tem que colocar esses pais dentro do projeto educacional. Bem, meu tempo acabou. Está todo mundo aqui fazendo cara de que acabou. Eu agradeço a oportunidade, a gente vai estar ainda para conversar. E também quero destacar, assim, agradecer muito por estar aqui do lado da Silvina, que é minha colega, que eu gosto muito, e a gente, às vezes, tem pouca oportunidade de se ouvir, né? Então, obrigada. Depois a gente conversa. Boa noite a todos, a todas, né? Assim como a Rejane falou, é bem interessante a gente ouvir as colegas, né? Os colegas em geral, fazer essa troca entre nós, até porque, às vezes, como somos de departamentos diferentes, muitas das vezes não temos muitas oportunidades, né? E momentos como esse, então, são muito importantes para nós também, até não somente pela troca que possibilita entre nós, mas também com a troca que possibilita com vocês, né? Que estão lá na escola, né? Nessa batalha diária de desenvolver um projeto pedagógico, um projeto escolar, nas condições que a gente tem no Brasil de hoje, né? No Brasil de hoje. Como a Rejane disse, meu foco, é claro que eu vou agradecer mais uma vez a Elaine também, né? Por ter me convidado e poder continuar com esse diálogo, né? Como a Rejane disse, eu vou abordar um pouquinho mais a questão do planejamento na organização do trabalho pedagógico, enfatizando que, de acordo com a nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional, esse planejamento tem que ser participativo, né? Por quê? Porque a gente está trabalhando com gestão democrática, não é optativo, né? Não é optativo. Faz parte, de alguma maneira, da substantividade do trabalho pedagógico da escola brasileira. Sim? Então, mas indo um pouquinho mais a fundo nessa questão conceitual, o que é planejamento? Porque a gente fala muito em planejamento mesmo, né? E adorei que a Rejane trouxe como um elemento principal, obviamente, dessa organização do trabalho pedagógico para a sala de aula, né? Mas a gente lembra, obviamente, né, que esse planejamento perpassa o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, de diferentes maneiras. Nem todo planejamento se organiza da mesma maneira, nem, de alguma forma, se vincula a modelos de planejamento iguais, né? Tem concepções de planejamento diferentes. Tem uma concepção de planejamento mais normativa, tem outra mais participativa, outra mais estratégica, etc, etc, né? Não vou entrar em detalhes nessa discussão, porque poderíamos estar muito tempo conversando, né?
O que sim quero falar é que no nosso dia a dia a gente costuma fazer alguns cálculos, né, que precedem, ou seja, são antes, né, e presidem as nossas ações, né. Toda vez que a gente desenvolve alguma ação, a gente já, se fez esse cálculo antes, né, vai ter uma ideia de para onde quer ir, basicamente, com base em que tomar as decisões que quer tomar no momento presente, que é o momento da ação, né. O momento da ação é agora. Que eu posso fazer alguma intervenção para mudar o meu futuro é agora. Agora eu tenho que saber que futuro eu quero, porque senão eu decido, né, sem orientação, né? E ao mesmo tempo tenho que saber de onde vêm essas ações para eu poder escolher as melhores soluções possíveis aos meus problemas e as minhas situações acumuladas, digamos assim, negativamente em função de desenvolver um projeto, né? Agora, por que estou falando em cálculos, né? Bom, a gente faz esses cálculos cotidianamente. Se eu quero vir até a faculdade, eu penso assim, eu estou atrasada, então me convém talvez pegar um táxi. Mas se o táxi for muito caro para mim, de repente eu vou tentar um Uber. Sim? De repente também estou com o cartão estourado. Então o melhor cálculo nesse momento talvez seria pegar determinada combinação de ônibus para eu chegar, etc., né? A todo momento a gente faz esse tipo de cálculos. Na sala de aula também. Na escola, no cotidiano da escola também. Aqui a nossa discussão, então, né, tem a ver com que tipo de cálculo é esse. Todo cálculo é tão eficaz assim, né, ou igual que outro cálculo ou não, né? E aí a gente vai entrar melhor na questão desse planejamento, de como eles se embasam e afetam as nossas decisões. E aqui o que me interessa também destacar é que as decisões que nós tomamos, sim, elas obviamente decorrem em ações que também afetam aos outros. Isso é um destaque importante, porque assim como a professora que a Rejane está pensando, está planejando a sua sala de aula, né? Esse planejamento afeta o coletivo da escola e vice-versa, né? Cada um faz seus planejamentos, seus cálculos, suas decisões e assim vai afetando aos outros, né? Quantas vezes a gente vê situações do tipo assim, justo agora essa professora decidiu levar a turma lá para o pátio fazer essa bagunça, que eu estou precisando de um momento de concentração, né? A gente não combinou, né? Falando em combinados, mas, enfim, o que eu quero destacar é que a escola é um espaço de trabalho coletivo e a gente tem que tentar articular esse trabalho coletivo. Para articular um sujeito coletivo, né, para organizar um sujeito coletivo, a gente precisa de planejamento. Se a gente não sentar para discutir o que nós queremos fazer, como vamos fazer, por que a gente quer fazer isso, por que não quer fazer o outro, a gente vai precisar sentar para conversar, né? E como a Rejane também disse, né, a gente tem pouco tempo nas escolas hoje em dia para esse trabalho, né? Alguns lugares mais que em outros. E muitas vezes também esse momento do planejamento, da articulação coletiva, se perde em informes, né? Muitas vezes, do que chegou da secretaria, do que a gente precisa fazer, precisa comunicar isso, precisa realizar o outro, e perdemos esse momento específico e muito importante, que é o dos combinados coletivos, de alguma maneira, em relação ao nosso futuro, né? Bem, como eu dizia, a gente tem um cálculo, faz um cálculo individual, coletivamente, que precede, está antes e preside, deve orientar a nossa ação. Mas esse cálculo, assim, como a gente faz cotidianamente, pode ser chamado de planejamento, né? Então, a gente pode passar... Desculpa. Está indo? Sim. Ele está passando? Aí está. Bem... como eu disse, planejamento, então, se refere a um cálculo que precede de ação, sim? O que distingue um planejamento, sim? Um bom planejamento, né? Como a gente diria, da qualquer reflexão prévia à ação, na verdade, são dois elementos. Primeiro é a qualidade do cálculo e o segundo é o horizonte do tempo. Isso quer dizer que para eu melhorar a qualidade desse cálculo e orientar melhor as minhas ações e os combinados coletivos em função dessas ações, eu preciso combinar um saber sistemático, né, sobre a realidade em que eu me encontro, mas não preciso, ou justamente preciso não descartar também a intuição. A gente não pode tomar decisões com base apenas na intuição.
mas também não pode tomar decisões apenas com um saber muito rigidamente sistematizado. Tem situações que a gente não tem como prever. E na hora você vai ter que apelar à intuição, né? Então, um bom planejamento pode combinar e combina, de fato, tanto um saber mais sistemático quanto um saber mais intuitivo, sim? Assim como combina também um conhecimento mais técnico, né? Preciso conhecer as etapas do desenvolvimento da criança, ou como vocês chamem, não sei, né? Em que momento da alfabetização ela está, né? Qual é a situação de determinadas famílias, determinadas situações de aprendizagem dos alunos, também com um conhecimento mais político. Esse conhecimento mais político se refere, de alguma maneira, a como os outros sujeitos envolvidos na mesma situação estão, de alguma maneira, interpretando, vivendo e até sofrendo, muitas das vezes, as situações que nós tendemos a analisar tecnicamente, né? Muitas das vezes. Então, temos que, para a gente conseguir um bom planejamento, uma boa reflexão prévia à ação pedagógica, a gente precisa, de alguma maneira, envolver essas 4 qualidades do cálculo, ou 4 qualidades de conhecimento, sim? E também integrá-los em horizontes de tempo diferenciados, né? Um horizonte do tempo mais imediato, de mediano prazo e de longo prazo. Quer dizer, se eu vou realizar hoje uma atividade, por exemplo, como a Rejane falou, né? De, sei lá, um passeio, sim? Um passeio. O passeio estaria no mediano prazo, de repente, né? Mas eu, no imediato, eu já posso ir trabalhando com o calendário, como a Rejane falou, né? E vou articulando diferentes prazos nesse sentido, sim? Isso é muito importante, porque aí você consegue uma sequência da realização dessas atividades que fazem um sentido de um desenvolvimento de um projeto específico, né? Pode passar. Bem, a questão é que esses cálculos, essas reflexões prévias à ação, envolvendo essa intuição, né, um conhecimento mais sistematizado, um conhecimento mais técnico e um conhecimento mais político, nessas 3 dimensões temporais, tem que perpassar todo o planejamento escolar, o que é muito complexo. Sim? Dentro do planejamento escolar, temos diversas instâncias e momentos para organizar o trabalho pedagógico coletivo. E olha aqui, eu simplifiquei um pouco e coloquei apenas o PPP como um pano de fundo, né? Porque seria um projeto que é um grande guarda-chuva dos outros projetos da escola, sim? Junto com o planejamento curricular, que eu coloquei como um plano de frente, na verdade, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece que o planejamento curricular tem que estar também conversando em diálogo com o projeto político-pedagógico. Eu tenho visto situações do tipo, numa entrevista com supervisoras, numa rede, né, municipal próxima, a expressão de uma das supervisoras foi o seguinte: mas a gente chega à escola e a gente vê o seguinte, né, que o PPP vai por um lado e a realidade vai por outra. Aí eu perguntei assim, que é realidade? Qual é a realidade que vai por outro lado? Porque esse projeto escolar, esse projeto político-pedagógico, se supõe tem que expressar essa realidade da escola, tem que poder orientar essa realidade da escola. E então ele me falou assim, não, é porque você vê como é que funciona, você tem os projetos e depois tem a culminância, né? E nas provas e no dia a dia da sala de aula é outra coisa. Eu falei assim, então a gente teria que pensar qual é a inserção do currículo dentro do projeto político-pedagógico? E que concepção é essa do projeto político-pedagógico? Porque muitas vezes a gente vê que projetos didáticos específicos, que a Rejane está chamando de projetos pedagógicos, né? Mas eu estou tentando diferenciar, porque esse é um grande problema semântico, me parece, nas escolas, né? Muitas vezes se dá esse deslocamento, né? De chamar a um projeto didático específico de projeto político-pedagógico. Vou dar um exemplo. Projeto de compreensão leitora. É um projeto didático ou é um PPP? Né? Então, muitas escolas apresentam um projeto de compreensão leitora ou qualquer outro tipo de projeto, por exemplo, projeto sobre convivência na escola, que muitas vezes tem um nome, inclusive
um típico nome que agora se usa muito, é gentileza gera gentileza, né? Então, esse projeto, que é um projeto didático específico, é apresentado como projeto político-pedagógico. Na verdade, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por isso que eu insisto em colocar didático e não pedagógico, para não misturar mais os tantos, né? Mas qual é a ideia de um projeto político-pedagógico? Bem, ele tem que ter uma abrangência para considerar, né, obviamente, as diversas dimensões da gestão e da vida da escola, né? Não apenas a dimensão didática, muito embora tudo tenha que se, de alguma maneira, voltar como foco a essa dimensão didática. Já vou explicar melhor. Inclua ali também, então, disse, como plano de fundo o PPP, como plano de frente o planejamento curricular, projetos didáticos e planos de aula nessa mediação, porque o que consegue realizar esse planejamento curricular junto também com o espaço coletivo do PPP. Quer dizer, a gente consegue também, através de projetos didáticos, por exemplo, e desse planejamento curricular, vincular o arquipélago de salas de aula, né? Tem que ter uma via comunicante ali, porque a gente tem que educar a criança na escola como um todo, não apenas no horário da sala de aula. Aquela criança é da escola, não é apenas da professora Rejane, da professora Elaine, da professora Silvina. Quantas vezes a gente vê, né, alunos brigando no pátio da escola e uma professora pergunta para a outra: esse teu aluno? Não, não é meu, não. Então, é teu? Não. Então, fica ali brigando, né? Mas, na verdade, a gente devia, assim, intervir de alguma maneira, porque um aluno é da escola. Então, eu trouxe algumas perguntas ali, né, para a gente pensar, né? Como você descreveria o planejamento da sua escola, né? Como você está vendo esse planejamento? Você como professor, você como coordenador, você, né, participando desse coletivo, né? Como visualiza esse planejamento na escola? Ele foi elaborado sistematicamente, sem perder a flexibilidade e a intuição? Ou é improviso traz improviso, né? Ele se baseia no conhecimento pedagógico, que a ênfase é mais técnica, porque o nosso IDEB é isso, a prova da Ana trouxe isso, que a gente tem que atender a essas coisas, né? E, ao mesmo tempo, num amplo debate com os participantes do cotidiano escolar, sim? Ou simplesmente a gente visualizou os participantes do cotidiano escolar, mas se esqueceu essa visão técnica, porque a gente não pode esquecer que tem que aliar o técnico com o político, né? Porque isso ajuda a entender melhor, né, os pontos de vista envolvidos na situação da escola e suas situações, né? Ele contempla e busca articular o imediato, o mediano e o longo prazo. Às vezes a gente tem projetos político-pedagógicos que são tão do longo prazo que é uma imagem utópica de algum futuro em que os alunos serão cidadãos, a escola será uma escola sem grades e com asas, né? E no dia a dia, no cotidiano, a gente não sabe se tem alguma dessas referências, né? Qual é esse mediano e esse curto prazo? A gente às vezes não visualiza. Às vezes chega um monte de coisa para fazer, como a Rejane falou, né? Esse ativismo de alguma maneira, né? E a gente tem um monte de projetinhos para desenvolver, muitas das vezes empilhados um em cima do outro. Agora corre que é a hora de tal coisa, agora corre que é o projeto de tal outra, agora corre que vem a ONG fazer não sei o quê. E a gente não tem, de alguma maneira, uma articulação mais profunda, de fundo, e acaba virando um empilhamento de projetos dentro da escola, né? Quando falta um pouco essa articulação. Mas, enfim, pode passar, por favor. Então, a gente vem falando que o planejamento, né, tem que contemplar esses diferentes conhecimentos, essas diferentes dimensões temporais. E como é um planejamento que se realiza numa escola, a gente tem que atender também que esse planejamento inclua os diferentes processos incluídos dentro da administração escolar. Quando eu estou falando da administração escolar, eu não estou me referindo apenas, vejam bem, à gestão. Não estou falando que apenas a direção, a coordenação vai ter que ficar atento a essas questões. O professor também tem que ficar, na hora em que ele planeja seu plano de aula, um projeto didático, o desenvolvimento do currículo em relação a esse PPP, tem que ficar atento a esses processos do governo escolar,
porque ele também faz parte da gestão da escola. A gente não está pensando a gestão separada nem da sala de aula, sim, nem vamos lembrar que é gestão democrática, isso está na nossa legislação. Então, eu considero o professor fazendo parte ativa dos processos de governo e administração. Quando eu penso no passeio, né, eu tenho que pensar, obviamente, como eu estou fazendo esse planejamento, não sozinha, mas em relação ao PPP, em relação aos outros projetos didáticos que a escola tem, em relação ao desenho curricular que a gente, né, de alguma forma, combinou coletivamente, né? Ver também que processos de coordenação eu realizo junto com os meus colegas. Eu vou sozinha ao passeio? É só a minha turma? Quando eu for ao passeio, quem vai acompanhar? As famílias irão? Né? Porque, por exemplo, eu pesquisando com as mães representantes, falo mais porque era só mães, na verdade, né? Da escola que eu fiz uma pesquisa, né? Elas se candidatavam porque elas falavam o seguinte: eu não sei o que faz uma mãe representante ao certo, mas toda vez que tem passeio a gente vai. Então me candidato, porque eu quero acompanhar meu filho para o passeio. Imagina, eles vão ao zoológico, né? Essa mãe nunca tinha ido ao zoológico. Aí ela também queria ir ao zoológico, né? Então, era a oportunidade para acompanhar, né? Então, assim, com quem eu estou coordenando? Como vai ser esse processo de coordenação, né? Esse processo de gestão, né? Ou seja, de desenvolvimento do próprio projeto, que recursos, né? Que colaboradores, etc, etc. Processo de financiamento, obviamente, dos projetos. Sim? A escola tem o material que eu vou precisar? Onde vou conseguir esse material, né? Vai ser material reciclável que eu vou pedir para as famílias, né? Como vai ser tudo isso, né? É a organização, obviamente, né? Qual é o espaço, qual é o tempo em que eu vou desenvolver esse projeto e avaliação, que aí a Rejane trouxe um exemplo, né? De semanal, do final da semana, o que eu gostei e o que eu não gostei. Não, Delta, como era? Isso, não sabia que existia, isso é muito bom. Né? Mas a gente desenvolve um projeto, seja na sala de aula, seja um projeto didático, seja um projeto político-pedagógico, a gente tem que prever esses processos todos, né? Pode passar. Agora, indo um pouquinho mais ao projeto político-pedagógico, que é o nosso guarda-chuva, né? A pergunta que eu tenho que me fazer é se o PPP é abrangente o suficiente como para incluir da minha escola, obviamente, para incluir as dimensões da gestão escolar, focalizando nos seus problemas específicos. Que dimensões são essas, né? Que dimensões são essas, né? Primeiro, a escola tem uma dimensão sociocomunitária, que diz respeito às relações com as famílias, às relações com as organizações comunitárias, com outras organizações que educam também no território, com outros organismos do Estado que estão perto da gente, como o posto médico, as UPPs, as delegacias, conselho tutelar, etc, etc. Né? Tem também uma dimensão micropolítica, que diz respeito às relações interpessoais. Né? Então, tem a ver com relações entre os professores, destes com os estudantes e as suas famílias, com a equipe de gestão e os funcionários, entre os estudantes entre si, etc. Tem também, né, toda a escola tem uma dimensão administrativo-organizacional, que envolve o quê? A organização dos tempos, dos espaços escolares, dos recursos, dos materiais didáticos, da infraestrutura, etc. Todas essas dimensões, tudo isso, tem que contribuir para a dimensão didático-pedagógica. Por quê? Eu digo assim, se eu compro uma mesa, eu tenho que pensar em que sentido isso vai colaborar com a aprendizagem dos alunos. Sempre, qualquer coisa que eu fizer na escola, seja no sentido sociocomunitário, micropolítico, administrativo, organizacional, tem que ter essa pergunta final, que é a pergunta do milhão para mim. Em que sentido essa ação vai beneficiar a aprendizagem dos alunos? Isso vai chegar lá? Né? Porque muitas vezes, senão, a gente pode tomar decisões que cheguem a outros lugares, mas não necessariamente ao foco na aprendizagem dos alunos, né? Então, porque se supõe que o que deve atravessar todas as minhas decisões é essa dimensão didático-pedagógica da escola, ou seja, estou colocando assim, né? Proficiência dos estudantes, ou seja, o desenvolvimento dos estudantes nas diversas disciplinas, processos de ensino e aprendizagem, articulação curricular, projetos didáticos, formação
continuada dos professores, etc, etc. Assim, bem, pode passar ali, né? Então, se supõe, como eu disse, que um PPP tem que ter essa abrangência toda. Sim? Dentro de um PPP, eu posso desenvolver ou articular diversos projetos didáticos. E eles têm que estar no currículo escolar, não concorrer com o currículo escolar. Porque muitas vezes a gente vê projetos didáticos, que se dizem projetos políticos pedagógicos, concorrendo com o currículo escolar. O máximo exemplo que eu tive foi uma vez uma coordenadora pedagógica que ela me falou assim: o problema que eu tenho neste momento é, né, a semana da culminância do PPP, que era regiões do Brasil, coincidiu com a semana de provas. Então, nem os professores, nem os alunos estiveram muito afim de desenvolver a culminância. Aí eu falei assim, mas como é que você conseguiu que concorressem as provas com a culminância de um projeto didático como regiões do Brasil? Tem que coordenar isso de alguma outra maneira. Como é que esse projeto didático não estava incluído no currículo escolar de tal forma que, né, aquilo fizesse sentido, não como sendo fora do currículo, né, mas como sendo parte desse currículo e não uma coisa paralela, né? Então, para a gente desenvolver esses diferentes projetos didáticos, né, que eu vou um pouquinho, porque tem um plano de aula que a Regiane, plano de aula estou chamando assim, ao planejamento que o professor faz para a sua turma, para a sua aula, né, não a aula do dia, não estou me referindo a isso, né, mas a um planejamento mais contínuo também. Mas tem outros projetos que o professor pode desenvolver projetos didáticos, obviamente ele sozinho, o professor faz muito isso, né? Mas o interessante também é quando a gente consegue articular esses projetos didáticos para além da nossa turma. Eu acho que isso consegue, de alguma maneira, colocar em evidência, por exemplo, que a escola toda está se alfabetizando. Não é só o ciclo de alfabetização o encarregado de alfabetizar. Sim, porque senão muitas vezes fica certa dissociação, por exemplo, entre saiu do ciclo de alfabetização, já devia estar totalmente alfabetizado e agora a gente tem que pegar o aluno pronto, né, para a gente poder abordar os conteúdos disciplinares, né? Acabou a alfabetização, né? Tem uma falsa ideia dupla ali, né? Primeiro, que na alfabetização você só vai ver letras e números, né? Não vai ver qualquer conteúdo que não seja isso. E segundo, que depois você também não vai mais alfabetizar. Sim? Então, essa é uma ideia duplamente complicada, né? Porque a gente precisa que a escola toda esteja envolvida nessa comunicação, sim? Na apropriação da linguagem. Porque é através da linguagem que a gente se comunica. Se a gente trabalha junto, que a gente descobre o mundo. Senão, vai ser muito difícil, inclusive, a abordagem das disciplinas, não é verdade? Bem, agora bem, dentro desses projetos didáticos, a gente também precisa, além de atender a todas essas dimensões, digamos, aqueles processos da administração ou do governo da escola, financiamento, atender todas essas questões, a gente precisa também atender a essas dimensões da escola, sim? Os projetos didáticos também têm que poder, de alguma maneira, incluir as relações sociocomunitárias e tentar incluir essas relações sociocomunitárias no currículo escolar, sim? Esses projetos, como eu disse, podem envolver uma ou mais turmas, inclusive escolas diferentes, escolas vizinhas, e são experiências maravilhosas. Eu tenho visto algumas bem interessantes, de escolas, inclusive, de ensino médio, desenvolvendo projetos sobre sustentabilidade, convidando as escolas de ensino fundamental do entorno, que gera uma troca bem mais interessante do que, de repente, ficar sempre com as mesmas pessoas no mesmo espaço, etc, etc, né? Bem, eu quero destacar também, assim como a Regiane fez, a importância da participação dos sujeitos que vão desenvolver o projeto na elaboração dos mesmos, ou seja, nesse cálculo precedente. Coisa que a gente muito pouco vê, às vezes, né? E que gera muitas vezes baixa eficácia, que tem como resultado, às vezes, a baixa eficácia desse
processo de planejamento. Por quê? Porque é um projeto feito para os outros e não com os outros. Então, o grau de identificação, muitas vezes, que a pessoa tem com o que está sendo oferecido é muito baixo, né? É diferente quando a pessoa vem participando desde o início e então, o que a gente pode fazer para a gente entender melhor isso? O que a gente pode fazer para resolver esse problema que nos afeta a todos, né? Ao mesmo tempo, né, atender às relações sociocomunitárias nesses projetos possibilita o reconhecimento de outros saberes em diálogos com o saber escolar. Se implica, de alguma maneira, uma democratização do currículo em termos dos saberes envolvidos nesse diálogo. Aí pode passar. Então, por exemplo, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? Ou umas perguntas, na verdade. Pergunta assim: e se convidarmos as familiares para ensinar às crianças diversas receitas de culinária específica e elaborarmos um livro com ilustrações e dicas diversas para expor ou publicar na internet? Eu estou realizando um projeto didático que possa envolver, como eu disse, turmas diversas. Estou trazendo as famílias, né? E eu estou reconhecendo o saber familiar, o saber doméstico, o saber popular, inclusive, dentro da escola. É claro que depois a escola vai ter que ajudar a sistematizar esse saber, né? Como sistematiza? Bom, aí vem a escrita, a compilação, a organização, qual vai ser a ordem. Eu vou fazer um livro de doces e outros de salgados? Eu vou fazer o quê? Um de cafés da manhã, almoços, ou não sei, cada um deverá, de alguma maneira, né, encontrar a organização desse projeto, né? Aí eu trouxe uma foto, por exemplo, de um projeto Escola da Família, em Itapurá, em São Paulo, né? Que não se trata de receitas culinárias, mas se trata de artesanato, né? Das técnicas de artesanato. Implica um reconhecimento do saber popular dentro da escola, mas em diálogo com o saber escolar. Você se aproveita, obviamente, dessa circunstância, inclusive para estreitar os laços família-escola, né? Ou, por exemplo, porque não é só a família que se encontra ali junto com a escola ensinando, né? Tem outras organizações que educam para além da escola. E então, por exemplo, se visitamos o quartel dos bombeiros e a gente traz para a escola, através de cartilhas e cartazes, alguns protocolos de segurança para divulgação na escola e nas famílias, por que a gente não pode ir lá, né, perguntar para os bombeiros como é que a gente faz em caso de incêndio, prevenção de incêndio, e a gente depois elabora cartilhas para distribuir, etc., etc., né? Bem, pode passar, por favor. Então, isso atendendo à dimensão sociocomunitária. Atendendo à dimensão micropolítica, ou seja, relações interpessoais dentro da escola, eu posso desenvolver projetos didáticos atentando a questões sérias que a gente tem ultimamente dentro da escola, como segregação, discriminação, famoso bullying, né? Enfim, são diversas as expressões das relações de poder na escola, né, e que afetam a convivência. Portanto, os processos de ensino e de aprendizagem, né, sobre as que elas também, né, têm a ver e afetam, não podem não ser afetados, né? Toda vez que a gente conhece, sabe, de algumas situações de bullying, etc., a gente sabe quanto afeta esse processo de ensino, de aprendizagem, sobretudo, né? Por isso que é muito importante a gente observar o cotidiano, os conflitos emergentes, para colocar-se no lugar dos outros, né? E a gente poder trabalhar com base nesses emergentes, né? Através desses projetos didáticos, né? Trouxe como 2 exemplos aqui de projetos didáticos possíveis, mais com foco nas relações micropolíticas. O exemplo da Escola Sousa Carneiro, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eles têm um jornal. Como é Sousa Carneiro, o jornal para os alunos virou o Carneirão. Eu adorei o nome. O Carneirão é um jornal de uma folha A4 que ele circula, inclusive como forma de cartaz, com maior tamanho, né, como mural dentro da escola. Um setor desse jornal sempre tem uma entrevista aos funcionários. Algum funcionário do dia, da semana, do mês, não me lembro a periodicidade do jornal, né, sempre é entrevistado e, com isso, valorizado, né? Então, esse destaque para
esses funcionários que ficam lá na cozinha, que ficam lá no portão, né, que às vezes ficam invisíveis, né, no nosso cotidiano, de alguma maneira aparecem como protagonista, nesse caso, a partir do trabalho dos alunos, que vai entrevistar, vai fazer a transcrição, vai tirar uma foto, vai diagramar o jornal, etc, etc, né? Também trouxe aqui um projeto da Unipampa, de São Borja, no Rio Grande do Sul, que é o projeto Hora de Falar sobre o Bullying, né? Por isso estou dizendo que o projeto didático não necessariamente é um projeto interno à escola, ou só da minha escola, só da minha turma com a turma de outra pessoa. Pode se abrir a outras organizações, sim? O importante é que, quando os estudantes estão realizando essas ações, estão escrevendo, estão interpretando, estão lendo, estão fazendo contas, né? Quando eu escrevo uma receita, além do gênero textual, eu vou ver se é 3/4 xícara de farinha de trigo, quantos gramas, de repente, são 3/4 xícaras, dependendo do tamanho da xícara. Mas o que é 3/4 xícaras? É o mesmo que uma xícara cheia? Isso é um inteiro? Então, dá para a gente desenvolver bastante alguns conteúdos ali, né? A outra dimensão é a dimensão administrativa organizacional. Sim, por isso que eu coloquei ali projetos didáticos em tempos e espaços comuns, né? Como a gente organiza coletivamente através de um projeto que também seja educativo, né? Os tempos e os espaços comuns, né? Espaços e tempos comuns podem ser instâncias de aprendizagem a partir do fazer coletivo. Trouxe o exemplo do recreio. E o recreio pode ser um momento em que estudantes mais velhos apresentem, por exemplo, peças de teatro de fantoches para os mais pequenos. Estou falando isso por experiência própria. Eu fiz isso quando estava no sétimo ano, né? E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Nós escrevemos, montamos a peça, fizemos os fantoches, com o horário do recreio diferente, né, para as diferentes cidades. Então, no horário do recreio, nós fomos apresentar toda aquela diagramação e composição para as crianças dos primeiros anos, né? Então, foi realmente maravilhoso. Mas a gente poderia pensar em infinidade de outros projetos desse tipo. Ali na imagem, por exemplo, a gente tem jogos. Novamente, a questão dos jogos, né? Que é um espaço, não é a ideia, vejam bem, não é direcionar o recreio para que ninguém incomode, ninguém se machuque e parem de correr. Não é essa a intenção. É porque muitas das vezes a gente vê essa instrumentalização do recreio, quando o recreio também tem que ser um espaço livre para o aluno, né, se oxigenar um pouquinho, né, para dar atividade. Mas tem gente que gosta, e de repente, se são colegas, se não é a professora ou o professor que está propondo, a coisa fica mais interessante, né? Trouxe esse tabuleiro gigante de xadrez, porque aí implica, obviamente, montagem de peças e tudo mais, mas já vi tabuleiros gigantes também de damas, né, etc., que as peças são mais fáceis de confeccionar. A gente pode confeccionar com os próprios alunos e o recreio tem outro tom, de alguma maneira, essa brincadeira. Isso. Outra possibilidade desses tempos, desses espaços comuns, é a gente também aproveitar para mostrar o quanto tem, de alguma maneira, de matemática, por exemplo, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Aqui à esquerda, vou vir um pouquinho mais para cá, tem a porta de uma sala com todos os ângulos, né, com todos os graus dos ângulos marcados no piso. Imagino, eu, se tivesse idade para ver essas coisas, estaria lá com a porta vendo quanto é que é, né, 40 graus, 35 graus. Eu adorava essas coisas, mas eu nunca vi isso numa escola. Adorei ver essa imagem e acho que para ajudar a criança a entender é muito legal. Igual que a tabuada, né? A tabuada, assim, me parece muito mais divertida, de alguma maneira, do que ficar decorando apenas, né? Ele parece que está pulando ali, né? De repente, pode colaborar nas aulas de matemática. Mas vamos lá, conteúdos de matemática. Pode passar. Desculpa. Bem, e a outra questão também, dessa questão dos projetos didáticos relacionados
né, a que o uso material, o uso dos espaços e dos tempos coletivos, né, tem a ver, como a gente já vê em muitas escolas, né, aproveitamento para essa apropriação do espaço patrimonial da escola, né, valorização do espaço patrimonial da escola pelos alunos ou por outros artistas. No mural de cima, evidentemente não foram os alunos, né, mas tem lá como se fosse, né, uma coleção de livros. Está mais pensado em adolescentes, né, porque são livros que costumam mais ser de leitura de adolescentes. Tem Nárnia, né, tem Apocalipse, etc. Imagino que deva ter Harry Potter, A Culpa é das Estrelas e coisas do tipo, né? Pois é. Mas, além de tornar a escola mais alegre, de alguma maneira, e trazer outro dinamismo a esse cotidiano, envolve uma discussão. Por exemplo, vamos selecionar quais são os livros que a gente mais lê, quais são os livros que a gente gostaria de ter pintados aqui no mural. Vamos fazer uma discussão, uma seleção, etc., etc., né? Nesse sentido. Nem adianta explicar o de baixo dos meninos pintando, porque é maravilhoso, né? Eles colocam os nomes, está todo o nome aqui à esquerda, né? Aparecem os nomes Breno, não sei, acho que sei lá, deve ser Breno. Mas, enfim, é uma apropriação interessante, né? Bem, e a alfabetização, onde ficou em tudo isso? Porque até agora eu posso falar assim, falou de tudo e não falou da alfabetização, né? Como vimos, em todas as ações da gestão escolar estão presentes, como finalidade direta ou indireta, os processos didáticos pedagógicos, sim? Porque o que eu tenho que, de alguma maneira, prezar é que essa gestão escolar, esse movimento coletivo da escola, sim, tenha sempre isso como foco, né? Tenha sempre esse aluno como centro dessa ação, sim. Por isso podemos dizer que também gestão é docência. Sim, se eu saio ao pátio e não tenho nada para fazer, não tenho nada interessante para ver, eu perco mais uma oportunidade de experiência realmente dentro da escola. Alguém tem que cuidar desse espaço coletivo, né? Então, cuidando do coletivo, através de uma preocupação, de uma ocupação, obviamente, global, né? A gestão escolar procura articular e mobilizar os diversos sujeitos que participam dos tempos, dos espaços, dos dispositivos escolares, como o currículo, por exemplo, em função de desenvolver o projeto educativo da escola. Por isso que a gente não pode considerar a gestão escolar apenas a direção ou a coordenação. Professores também fazem parte desse movimento, sim, dessa preocupação global, né, articuladora e mobilizadora dos sujeitos que participam das escolas. Famílias também fazem parte dessa gestão, né? Então, nos possíveis projetos apresentados, também se enfatizam os conhecimentos específicos da alfabetização, né? Por quê? Porque a gente tem uma centralidade que é a comunicação humana. A gente não pode desenvolver nenhum trabalho coletivo, não pode conhecer o mundo se não for através dessa comunicação. E essa comunicação precisa de linguagens. Precisa de linguagem. No foco da escola, obviamente, está a linguagem escrita, mas tem outras linguagens que também têm que ter essa centralidade, né? Até porque são retroalimentadas, né? Como a Jane falou, essa questão do corpo, né? A gente sabe hoje, né, que criança que pode sair correndo e parar numa linha tem mais chances de não passar da margem da folha quando está escrevendo. Já tem uma noção, né, desse eu preciso parar aqui nesse limite, né? Mas, enfim, se considerarmos, então, o planejamento como uma forma de organizar, de articular, de mobilizar esses atores sociais coletivos em função do desenvolvimento desse projeto educacional, sim, a gente evidencia, como eu disse logo no início, a necessidade do planejamento. O planejamento é que vai favorecer essa organização, né? Nessa complexidade do planejamento escolar que tem não só o PPP, a gente hoje tem até PDE interativo, tem diferentes outros planejamentos globais da escola, projetos curriculares, projetos didáticos, planos de aula, entre outros, né? Sem planejamento, vai ser muito difícil
que a escola possa educar cada uma dessas crianças e a todas essas crianças como um todo, sim? Que a gente não desaproveite o tempo, os tempos e os espaços que a criança passa, né, junto com a gente nesse lugar. Então, a necessária organização e articulação dessas instâncias só será possível através da participação dos diversos atores, né? Cada um a partir do seu lugar e dos seus saberes, né, com foco no currículo e na aprendizagem dos estudantes. Então, é isso, a gente precisa planejar, né? Precisamos, sim, nos dar esse tempo, né, coletivamente falando, para a gente se entender melhor, para a gente, de alguma maneira, poder articular e mobilizar esse potencial que toda escola tem e que muitas das vezes não se potencializa, não se sinergiza, né? Porque a gente se fragmenta, não se comunica, né? Não trabalha junto. Então, é isso. Agora a gente aguarda as perguntas de vocês, né? Estou ansiosa. Bom, gente, mais uma web, eu estou recebendo várias mensagens aqui, várias pessoas parabenizando. A claridade aqui em cima de nós é uma coisa fantástica. E algumas pessoas até perguntaram sobre a iluminação da sala, mas parece que a sala teve uma mudança na iluminação, porque ela está bem mais intensa do que da última vez, né? E aí acho que não deu muito, não nos ajudou muito hoje, mas a primeira pergunta, eu não tenho identificação da pessoa, porque a gente não conseguiu pegar, mas o que importa é trazer a pergunta. Ela diz, acredito. Primeiro, eu quero parabenizar as professoras, algumas as pessoas que estão assistindo. Pois é, algumas pessoas que estão assistindo parabenizaram pela escolha do tema e parabenizaram as duas palestrantes por tornar a falar novamente, falar na organização do trabalho pedagógico. Mas vocês tiveram um diferencial em relação à temática que foi trazida, acho que já em 2013, foi trazida em 2015 e 2016. Vocês mostraram práticas apropriadas para pensar na organização do trabalho docente. E isso foi muito bom. Rejane indo muito para o foco da sala de aula e Silvina focando na escola, na questão da gestão. Isso foi excelente. E aí nós temos algumas pessoas que acabaram se posicionando. E aí tem a pergunta assim. Acredito que realmente algumas questões precisam ficar bem claras, principalmente quando tratamos do ciclo básico de alfabetização das crianças das classes populares. Primeiro, que aluno real é esse? Quais concepções temos de infância e alfabetização? Quais desafios se fazem presentes nesse processo? Como entendo o planejamento? Não como organização do tempo pedagógico, mas enquanto processo de formação profissional. Como dialogo com o coletivo da minha escola? Quer dizer, eu acho que ficou, né, isso ficou bem. Parabenizam, como eu disse, querem os slides, pediram os slides. Até ainda há pouco tínhamos quase 1.200 pessoas, né? Oi? 1.300. Já 1.300 pessoas online. Parabeniza pela abordagem, ficaram encantados pela forma como o assunto foi desenvolvido e pedem mais uma vez o slide. E algumas coisas foram repetidas, né? Quer dizer, pensando no que vocês falaram, planejamento e antecipar as atividades, situações que ajudam na melhoria do ensino e da aprendizagem. Gostaram muito da ideia do alfabetário consentido. A escola é um espaço de trabalho coletivo, um planejamento de ações e, essencialmente, para o bom desenvolvimento dos projetos pedagógicos. Dizem que realmente o PPP está esquecido e que ele precisa voltar, né, com força.
E a Maria Auxiliadora, que essa nós temos o nome, está em uma interrogação entre as unidades, diferentes bairros contribuem para estimular a participação e aquisição de conhecimento diverso, o que é bastante interessante, pois o conhecimento não ocupa espaço, quanto mais melhor. Tá? Então, nós temos, a pergunta foi da Anne Rocha de Almeida, né? Ela pergunta, vou repetir, acredito que realmente algumas questões precisam ficar bem claras, principalmente quando tratamos do ciclo básico. Aí ela pergunta, que aluno é esse? Quais são as concepções de alfabetização e infância? E aí depois ela pergunta, como entendo o planejamento, não só como organização do tempo pedagógico, mas enquanto processo de formação profissional, como dialogo com o coletivo da minha escola. Eu vou passar para vocês falarem mais um pouquinho. Tem o nome dela? Não, você disse que não. Anne Rocha de Almeida. Olha, temos muitas coincidências, né? Meu apelido também é Anne e um dos meus sobrenomes também é Almeida. Não, eu acho que quando a gente recebe um questionamento, a gente está falando com todos e está aproveitando o tempo para conversar um pouquinho mais, né, sobre a temática. São bastante fatores que estão aí no seu questionamento, né? Eu acho que cada um dava umas 5 teses e umas 15 dissertações. Mas eu vou pegar um pouquinho esse como entendo o planejamento como uma formação profissional e daí vou destrinchar o restante. Quer dizer, o planejamento, ele, na minha concepção, e de alguns autores que a gente também trabalha, ele é também uma forma de autoformação, porque quando você tem determinadas situações que são problemas a resolver, que você não sabe por que lado caminhar e você necessita rever, conversar com os colegas, dialogar, pesquisar, ler para tentar solucionar, você está fazendo um processo de autoformação, sim. E que, na visão freiriana de formação permanente, é o maior trabalho de formação, porque é aquele que você está buscando a partir do seu trabalho. Né? Então, é um trabalho muito bacana quando você, de repente, tem um aluno que você percebe uma situação que você não está conseguindo transpor com os meios que você sempre utilizava, com as metodologias, enfim, e você vai à luta e vai buscar. Eu vejo muito isso na educação, na inclusão, né? Porque ninguém sabe ao certo, por mais que estude profundamente algum tipo de deficiência, enfim, algum tipo, que agora fala deficiência de novo, né? Ninguém sabe ao certo como solucionar, porque também tem um espectro grande. Embora seja a mesma dificuldade, a pessoa tem caminhos diferentes. Então, o planejamento, a organização do trabalho pedagógico, ele é, sim, um processo de autoformação. Quer dizer, eu vejo, durante uma trajetória de 10, 15 anos, como alfabetizadora, o quanto eu fui refinando as minhas práticas, o quanto eu fui... O que eu falei muito para vocês aqui, gente, eu vou ser assim, absolutamente sincera, até porque é uma satisfação falar com professores, mas é muito do que eu vivi como professora, sabe? Muito, há pouco tempo equilibrou a quantidade de tempo que eu sou professora universitária, formadora, com o tempo que eu fui alfabetizadora, porque, claro, que eu fiz um bom tempo isso concomitante, né? As minhas alunas estagiavam nas minhas salas de aula. Eu alfabetizava e, à noite, dava aula na universidade particular, né? Então, eu fiz isso concomitante por muito tempo. Só agora equilibrou, né, a quantidade de anos que eu fiquei aqui lá. Então, vejo muito, sim, professora, que esse seu trabalho de buscar novas possibilidades vai rebater no seu planejamento e o seu planejamento vai, sim, te levar a novas pesquisas e novas buscas. Né? Agora, qual o aluno real? De que criança nós estamos falando? O aluno real é esse aluno que está na nossa sala de aula. Eu gosto muito de um texto da Marlene Carvalho, que é Receita de Alfabetização e Alfabetização Sem Receita, né? Que ela vai dizer, pegue um aluno, lave, deixe ele limpinho, dê comida, aí comece o processo de alfabetização. Aí o outro texto, que é o mesmo texto, ela vai dizer, pegue o aluno como ele é, dentro da sua cultura, dentro da sua realidade, trabalhe com ele a partir daquilo que ele gosta, daquilo que ele conhece, considere o seu meio, considere a sua oralidade e faça um trabalho com ele como ele é. Né? Então, o aluno real é esse nosso. Às vezes as pessoas dizem, mas os alunos hoje, até que na universidade, os alunos não lêem, o aluno não sei o quê, tal.
É esse aluno que nós temos, esse aluno que trabalha, esse aluno que vem para a faculdade do seu trabalho. Então, nós passamos por isso. Outra questão é que você fala dessa infância, talvez eu tenha dito que a criança tem um universo meio mitológico, talvez isso tenha provocado essa teu estranhamento ou interesse de saber mais, né? Mas a gente vê a infância não como um vir a ser, a gente vê como um momento importante de vivência na sua plenitude, dos seus desejos, das suas curiosidades, da sua forma de expressão, da sua necessidade de movimento, de ludicidade. Todos nós somos lúdicos. Eu acho que esses dispositivos eletrônicos eles nos pegaram e nos capturaram por isso, porque nós somos todos muito lúdicos. Então, esses dispositivos eles trouxeram uma determinada alegria no nosso cotidiano quando alguém manda alguma coisa, quando o namorado manda um coração, quando a babá manda uma foto do seu filho, a professora tem um grupo e manda o seu filho na escola. Eu acho que isso trouxe essa alegria, e fora piadas também, né, coisas engraçadas, porque nós todos somos muito lúdicos, a gente só faz de conta, né, que a gente deixou isso para lá, mas nós também vivenciamos. Talvez a criança numa potência máxima, que ela vive, extravasa e se diferencia da gente nesse contexto, e também por não ter tanto controle das suas emoções como nós temos, né? Mas é uma questão também grande, em que corrente que eu estou falando isso, mas pensar essa criança, pensar esse universo, acho que é pensar um pouco a partir daquilo que às vezes está em nós e nós não deixamos extravasar, né? Se você piscar o olho, a menina ainda dança, né? Lembrar disso. Não sei se você quer. Sim, eu queria retomar essa questão do planejamento como essa oportunidade, né, que a gente tem dessa autoformação, de alguma maneira, esse aperfeiçoamento, não sei como chamar de alguma maneira, essa formação continuada mesmo, obrigatória de alguma maneira, né, porque a gente precisa, assim, superar as diferentes situações que o cotidiano escolar vai colocando para a gente, né, mas também queria lembrar, e aí faço a ponte com a segunda questão como é, de Ana, né? Que é o seguinte, você também não está sozinho no mundo, né? A gente tem criado uma cultura dentro da escola de que o professor está na sala de aula e ponto. Está ilhado na sala de aula, né? É verdade. A gente, assim, já começa por quando você chega à escola. E em algumas escolas, não em todas, obviamente, né? Te dizem assim, essa tua turma está ali, você veja o que vai fazer com eles, né? Claro que passa um prontuário da turma para você, né? Te prepara, né? Mas a gente precisa lembrar, né? Que justamente esse trabalho da escola precisa ser um trabalho coletivo. Precisa ser um trabalho coletivo. E esse trabalho coletivo só vai fazer sentido se nós nos convencermos a nós mesmos que esse trabalho da sala de aula não é apenas um trabalho profissional /pessoal. A gente, de alguma forma, acaba até, às vezes, entendendo que é meio que um espaço doméstico nosso. É a minha turma, é a minha sala, né? E eu fecho a porta e eu faço, né? Claro que assim como eu tenho essa liberdade de fechar a porta, né, para usufruir dessa minha individualidade, também fecho a porta para conseguir outras colaborações, outras ideias, outros aportes de colegas frente aos meus sofrimentos dentro da sala de aula, né? Quando eu tenho esses problemas, tenho que também me lembrar que existem outras pessoas que, de repente, também estão passando situações diferentes, similares, digo. Eu estou falando isto porque, dentro da escola, essa questão dessa privatização de algumas situações de sala de aula tem levado ao tratamento também privado dos problemas que a gente tem em sala de aula, sendo que a escola é um espaço público. Não sei se estou me explicando, mas poder colocar, né,
o problema que eu tenho com esse determinado aluno, com esse determinado grupo de alunos, com essa família em particular, com essa relação, de repente não é um problema apenas meu. Em geral, a gente tende a ver, muitas vezes, né, que, bom, é um problema comum. E quando a gente fala em espaço público, a gente está falando em problemas comuns, é aquilo que nos afeta a todos, né? Então, se é um problema de alfabetização, de repente não é apenas a turma, de repente tem a ver com como a escola está, de alguma maneira, colocando a questão da alfabetização como escola em si. Não é a professora A, B, C. Não sei se consigo me explicar, né? Então, assim, a gente tem um pouco perdido essa dimensão desse coletivo da escola, né? Essa fragmentação que eu vinha falando, né? E, insisto, não diz respeito apenas à gestão da escola como equipe de gestão oficial, né? Hoje a gente está tendo uma outra visão do que seja a gestão da escola, né? Em que todos, de alguma maneira, têm o direito e poderiam, né, ter a chance de se colocar e de participar, né? Isso tem suas vantagens. A vantagem, uma das primeiras vantagens é que a gente chama aí com Bakhtin, por exemplo, de excedente de visão, né? O que eu consigo ver como professora, o que eu consigo ver como mãe, o que eu consigo ver como coordenadora, o que eu consigo ver como diretora é apenas um ponto de vista muito parcial, né, da problemática em que a escola está inserida. Sim? Se eu posso, de alguma maneira, trazer essas diferentes visões, essas diferentes leituras da mesma situação, né, de repente, coletivamente, a gente consegue, em primeiro lugar, entender melhor o que está acontecendo conosco. De repente, esse problema não é tão somente meu, né? Aí eu percebo que, assim como eu sofro com essa situação, os outros também estão sofrendo de alguma maneira e estão interessados também em procurar algumas alternativas. Essa é a dimensão política do planejamento. Essa que é a dimensão política do planejamento. Aquela instância, aquele momento que nós percebemos que não estamos sozinhos e que a gente precisa dos outros, porque, como espaço público, como espaço coletivo, né, a gente só vai sair em frente, vai conseguir desenvolver o projeto educacional que se espera de uma escola, né, junto com os outros. Mas, para isso, a gente precisa de um trabalho de articulação, um trabalho de debate, um trabalho de alguma maneira, compartilhamento, né, não só dessas problemáticas, mas também das buscas de solução, né, e das ações coletivas em função desses problemas. Por isso que, às vezes, eu sinto muito quando ouço, às vezes, as autoridades, né, que esse tempo de trabalho institucional é um tempo que está sobrando e que a gente precisa de mais o professor em sala de aula do que discutindo essas coisas, né? Só que o trabalho em sala de aula, é claro que vai ser muito mais eficaz na medida em que não somente tenha mais sentido, né, em função das necessidades desses alunos em concreto que a gente tem ali, que a gente precisa conhecer, precisa conversar. E não vai ser só ele, vai ser conversando com a família, conversando com as outras organizações que ele frequenta, né, com esses entornos, né, esses contextos que se fazem texto na escola e que a gente tem que decifrar de alguma maneira, né? A gente não pode ficar adivinhando o porquê das coisas, tem que ir lá e perguntar, tem que ir lá e conversar, né? De repente, o planejamento, digamos assim, a gente poder valorizar esse planejamento, não como um planejamento normativo, duro, inflexível, rígido, que não é a ideia, né? Mas de um planejamento participativo que possa gerar, de alguma forma, essa empatia, essa ideia de coletivo, né? E essa ideia, de alguma forma, de um contrato entre nós, né? Um contrato que diga, então, nós vamos para lá, né? É isso, nós tínhamos combinado isso, não tínhamos falado que a gente ia fazer, então vamos ver como é que a gente faz isso, né? E ficarem claro, e tem que estar assim à vista da gente, né? Tem que estar isso, como ela coloca ali, né? Essa coisa da clareza, da clareza. Como ela disse, as coisas precisam ficar bem claras. Talvez ela tenha começado muito bem
a reflexão. Quer dizer, né? Gente, nós teremos que terminar. O assunto está muito bom. Nós teremos que terminar por causa do horário, né? Temos um limite de horários. Parabenizar as duas professoras. Eu acho que suscitaram aqui algumas indagações. Provavelmente essas indagações vão ficar muito claras nos relatórios que nós vamos pedir, não é? Enfim. E acho que agora eu vou deixar para vocês finalizarem de uma forma breve. Né? As duas já estão aqui sendo convocadas para os seminários do PNAEC. Então, já retornarão para a gente debater. Agradecer a presença de vocês nessa noite e também a disposição para dialogar com os professores. Né? E também agradeço também aos professores pela participação. Sabemos que, né, ficam sentados ali assistindo, telefone, internet, pelo computador, por todo lugar. E isso é muito bom, saber que um professor está junto com a universidade, dialogando com a universidade e trazendo para nós uma contribuição sobre a formação continuada de professores. Passar para a professora Rejane, para a professora Silvina, e depois nos despedimos para a próxima web. Né? Então, agradeço a oportunidade de hoje fazer parte um pouquinho do cotidiano de vocês, breve, já vou liberar todo mundo. E espero poder ter contribuído de alguma forma para a discussão, para levantar questionamentos. Eu acho que a gente nunca fecha nenhum assunto. Esse assunto ele poderia ter sido visto de vários prismas, né? Eu escolhi ver o cotidiano da sala de aula, mas reforço que cada tópico desse daria uma discussão bastante longa. Foi tudo muito abreviado. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, a Elaine, que é essa pessoa incrível, que deixa que as pessoas sejam elas mesmas. Eu acho que isso é muito rico, trabalhar com alguém que você possa se sentir bem e você falar daquilo que você gosta, sem nenhuma amarra. Então, agradeço a oportunidade. Pois faço minhas as palavras da Rejane nesse sentido. É mesmo assim, é verdade, né? A gente se sente de alguma maneira desafiada, né, a dizer assim, nossa, e agora eu não sou da alfabetização diretamente? Digo diretamente, porque, como eu disse, no meu entendimento, a gestão também é responsável pela alfabetização de todos na escola, não somente do ciclo de alfabetização. Mas eu quero agradecer novamente a participação neste espaço do PNAEC, né, porque ele vai assumindo diferentes formas, diferentes temáticas, né? E a gente volta a ser convocado para continuar nesse diálogo, que eu acho muito importante. Eu venho, de alguma forma, participando apenas desde o ano passado, mas para mim tem sido muito importante poder investir, de alguma forma, nessa formação continuada, né? Porque a gente também senta aí, como é que eu vou direcionar agora, eu que sou da área de gestão, para a discussão sobre a alfabetização. É um foco que a gente precisa dar a mais, né, nessa busca, nessa organização. Enfim, bem, eu acho, em primeiro lugar, isso, muito obrigada. E destacar justamente isso, né? Que ninguém está sozinho, que a gente trabalha melhor em equipe, que você não precisa sofrer sozinho também na escola. Você tem que buscar essas parcerias, buscar amigos, de alguma maneira, assim, pedagógicos, que não é necessariamente a coordenadora pedagógica apenas, ela também pode ser, mas pode ser outra colega, pode ser colega de uma outra escola, pode ser alguém na universidade, pode ser diferentes pessoas que a gente precisa, assim, se relacionar, porque a questão da alfabetização é um problema público da maior importância. Um problema público da maior importância porque é a base, de alguma maneira, da cidadania. Sim. Quem não tem acesso hoje, né, ao tudo que diz respeito, né, a esse código letrado, seja letra, seja número, seja imagem, inclusive, né, tem sério comprometimento no exercício dos seus direitos, né? Então, assim, o lugar da escola, em primeiro lugar, é garantir esse direito à educação, porque ele é a base da garantia de outros direitos, né? E se a gente ainda mais tornar esse espaço, que é espaço de garantia do direito a ser cidadão,
sim, um espaço realmente público e coletivo, então a gente ganha muito mais em termos da formação da cidadania, né? Então, muito obrigada pela presença, né, firme até o final ali. Professores, nós também agradecemos a presença, acompanhem o cronograma e teremos mais webs pela frente. Ainda temos mais 5 webs, né, pela frente. Então, nós temos outras temáticas, outros convidados e contamos com a presença de vocês para nos assistir. Boa noite e até a próxima webconferência. Obrigada.